amigas, Emília e Cecília, vimos fazendo em torno desse tema, bom, para mim, pelo menos, tem sido assim, uma descoberta de muitos caminhos em termos psicanalíticos que eu ainda não tinha explorado com mais profundidade, em mais profundidade. E eu tenho assim, me impressionado bastante dentro do campo da literatura o quanto vários autores, não necessariamente da nossa contemporaneidade, mas bem antes, final do século XIX, início do século XX, como esses autores, Proust, Gide, e mesmo antes, né, no final do século XIX, vários autores que escreveram sobre esse assunto de forma transversa. É muito curioso que nós, como leitores, pelo menos eu vou me colocar na primeira pessoa, ainda não tinha captado em profundidade o de que se trata nessas escritas do ponto de vista político, social, de afirmação, enfim. E então o trabalho em torno desses autores tem me trazido uma série de reflexões, como dentro do campo da psicanálise, eu acho que nós psicanalistas, a gente passa por alguns textos, tanto de Freud quanto de Lacan, e eu vou citar aqui A Diferença Anatômica entre os Sexos, Os Três Ensaios sobre a Sexualidade e tantos outros, né? Sem levar em conta toda essa problemática sociocultural que está envolvida nessas questões psíquicas, né? Que envolve o que nós chamamos como título Sexualidade e Gêneros. Como eu havia dito para vocês da outra vez, eu escolhi desenvolver e me aprofundar nesse terreno, que eu acho que é um terreno bastante delicado e, ao mesmo tempo, extremamente fascinante, porque ele toca a todos nós, a propósito da nossa própria sexualidade. Eu escolhi 2 autores. O primeiro, que é o que eu vou trazer aqui hoje, eu trouxe alguns apontamentos sobre o Oscar Wilde, mas eu vou me deter um pouco mais num outro encontro. Então, esses 2 autores, não foi à toa, eu escolhi um homem e uma mulher, Oscar Wilde e Colette. 2 autores que nos trazem, dentro de uma perspectiva da sua própria experiência, muitos ensinamentos, muitos esclarecimentos e muitas reflexões sobre essa problemática. Sidonie, eu vou pedir ao Alexandre para colocar os slides que eu preparei junto com ele para esse nosso encontro. Vou pedir, Alexandre, para você colocar o segundo slide. Então, essa autora, né, como aparecendo? Já está? Se apresenta nesse slide. Perdão? Sim. Sim. Como se apresenta. Vocês estão podendo ler? Como se apresenta nesse slide? Era uma menina, né, do campo, Sidonie Gabrielle Claudine, nasce nos campos franceses, em Saint-Sauveur-en-Puisaye, em 1873. Ela era filha de um capitão dos Zouaves que perdera uma perna em uma batalha. Esse pai, um grande sonhador, mergulhado em dívidas, Colette, não pôde oferecer à filha uma vida muito confortável e muito menos, quando do seu casamento, um dote,
né? Ela quase que foi entregue aos 17 anos, quase que ela foi entregue ao seu marido, 14 anos mais velho do que ela, e já um decorado no campo da literatura. Sua Sidoni. O áudio está horrível. O áudio está muito ruim, Tereza. Ninguém ouviu nada. Não ouve. Com ela, que colega encontrava segurança, e o pai era bastante distante. Áudio ruim, está falando aqui áudio ruim. Eu vou botar o meu... É que eu não gosto desse negócio aqui, detesto. Está reverberando. Está reverberando? É a conexão, isso. Isso é a conexão. A conexão que está ruim? A minha? É. Ih, caramba! Aí Não, complicou. agora voltou, agora a gente... Agora voltou ao normal. Beleza. Então, a mãe, a Dejeni Sidoni, vulga Sidô, encantava a Colette, né, pela sua joie de vivre, pela sua alegria, pelo afeto que essa mãe nutria em relação à filha. A infância de Sidonie, de Colette, foi no campo e foi fonte das suas melhores, eu quero sublinhar isso, das suas melhores lembranças. E é dela que ela vai se alimentar para escrever sua primeira obra em 1900, entre 1900 e 1903, porque é uma série, que ela vai intitular Claudine, né? E é interessante porque, na verdade, se trata da primeira escrita de adolescente, né, de teenagers, é a primeira apresentação de teenager, de uma adolescente escritora, né? Em 1893, ela se casa com o escritor e crítico literário Henri Gauthier Villard, cujo apelido era Willy, 14 anos mais velho do que ela. Antes da gente entrar... Com licença. Ela, então, se tornou escritora depois de casada. Depois de casada, exatamente. Okay. Ou seja, tinha uma permissão do marido. Tinha o quê? Uma permissão do marido, porque naquele tempo estava permissão do marido. Não, é mais do que permissão. Calma, porque você vai entender o que vai acontecer. Ô, Alexandre, passa o pequeno vídeo que é... Deixa eu explicar. É um resumo, né? Um vídeo curto do filme Colette, justamente, que é bastante atual e que vocês certamente vão poder acessar e assistir na íntegra pela Netflix, se não me engano, ou pela Apple TV, eu não sei exatamente onde está. Pode passar, por favor, o trailer. Está sem som. Está sem som, Alexandre. Está sem som? Eu vou mudar alguma coisa aqui, peraí. Peraí. Eu te perguntei, Tereza, se tinha permissão do marido, porque naquela época eles eram donos da mulher, né? O homem era dono da sua mulher. Mas você vai ver... Sim, mas você vai ver, calma, porque você vai ver o desenrolar da questão. Você vai ver o que vai acontecer com essa moça.
Ela vai começar a escrever por sugestão dele. Vou adiantar, já que você está me impressionando para falar. Já resolvi ele vai... o som, tá? Se quiser passar. Já... Então, ele vai não só autorizá-la, como ele vai trancá-la para escrever. Só que quem assina é ele. Ah, tá. Ok. Bom, vamos lá. Calma. May I introduce you to my wife, Colette? You've married a struggling writer. You've married a country girl without a penny to her name. We're doomed, aren't we? I have this remarkable idea. You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories? Yes, that could be my next novel. My name is Claudine. I live in Montigny. I shall probably not die there. He's made you one of his ghosts already. Is this it? It's too feminine. More spice, less literature. We've never had one fly off the shelves like this before. And you know who's buying it? Young women. Really? Quite a phenomenon. All of Paris is saying your husband is a genius. Claudine! Madam Colette, I believe Willie based Claudine in part on your school days. Yes, I think I had a little something to contribute. You've done something important. All those young girls, you've given them a voice. Somebody told you? I didn't need to be told. Meeting you is enough. He was after you. Your jealousy is misplaced. It was the wife I found interesting. Ok. May I Went into those books. They were me. You found me when I knew nothing. You molded me to your own desires. And you thought that I could never break free. Well, you're wrong. destroy these? Burn them. My name is Colette. And the hand that holds the pen writes history. Ok. Obrigada, Alexandre. Já pode deixar no número 4. Na verdade, acho que já pode passar para o 5, eu já falei isso. Ok. Então, seu marido, né, Willie, rouba-lhe a autoria de suas obras na medida em que as assina e passa a receber os valores de vendas. E esses valores altamente expressivos, porque é um estrondoso sucesso. Essa relação abusiva vai durar até 1906, quando ela se divorcia do marido e começa a batalha para poder assinar seus escritos e ter o direito aos créditos que lhe haviam sido roubados pelo marido. Ainda durante o casamento e em função da opressão e desilusão nesse casamento, Colette vai iniciar uma série de relações com outras mulheres, incentivadas por Willie, o que lhe dava a prerrogativa de inúmeras escolhas. Após esse divórcio, Colette torna-se atriz no teatro de variedades, e essa experiência vai lhe permitir escrever livros importantes como La Vagabonde, em 1910, L'Envers du Musique Hall, em 1913, e ela vai se tornar também, depois da Primeira Guerra, ou melhor, durante a Primeira Guerra, ela vai se tornar jornalista, vai recolher todas aquelas histórias dos jovens no fronte, das cartas às suas namoradas, noivas, esposas, etc. E isso vai se tornar uma série de obras, né? A propósito do que ela recolheu nesse período da Primeira Guerra. Ela vai se tornar a primeira grande escritora francesa a assinar seus livros tratando das angústias da adolescência e juventude das mulheres de sua época. Em 1945, já depois da Segunda Guerra, portanto, ela vai ser eleita para a Academia Francesa
de literatura, né? E vai receber a Medalha da Legião de Honra e acaba por morrer em 1954 em Paris. Mas até lá a gente vai ver muitas outras coisas aqui. Durante toda a sua trajetória, Colette ofereceu-se como inspiração para as mulheres de sua época, uma inspiração de liberdade, determinação e erotismo, no exercício livre desse erotismo para as mulheres. O que vai lhe render uma série de duras críticas, não só das pessoas, da sociedade enquanto tal, mas, sobretudo, do seu próprio ambiente literário. Durante esse período, ela vai se converter, pode passar o número 6, Alexandre, ela vai se converter no chamado escândalo Colette, né? E ela morre deixando livros de grande impacto, transformadores para a vida das mulheres, como esses livros como Les Bleus en Herbe, 1923, La Maison de Claudine, 1922, e Gigi. Esse último foi adaptado para o cinema e teve a interpretação majestosa que a Cecília já trabalhou aqui entre nós, de Audrey Hepburn, que foi um estrondoso sucesso. Colette teve funeral de Estado, mas o arcebispo de Paris nega-lhe a cerimônia religiosa, o que fez com que a comunidade de escritores cristãos, olha só, isso em 1954, hein? Entre eles Graham Greene, protestasse vivamente. A propósito dessa dificuldade em aceitar as diferenças tão reiterada, né, no campo da cultura, em todos os seus segmentos, pode-se dizer que um dos traços mais significativos da sociedade em geral é a relação política estabelecida com o poder, seja para dele gozar, seja para negá-lo e dele tentar fugir. Essa é uma verdade da qual Colette bem sabia. E o que ela faz? Primeiro, ela vai aos tribunais para reaver os direitos como autora. Então, ela cria um grande rebuliço, porque ela expõe o seu, na época, já no final do casamento, o seu marido, e logo em seguida, quando ela determina, né, que, ou melhor, que ela solicita que a sua obra seja assinada por ela, isso causa um grande rebuliço na sociedade e no meio literário. Então, ela vai aos tribunais para reaver os direitos como autora e, daí em diante, ela vai subverter a ordem vigente, onde só os homens tinham a possibilidade da liberdade, não só profissional, mas da liberdade sexual. Ou seja, eles podiam ter amantes, eles podiam fazer o que eles bem quisessem da vida deles. As mulheres, não. Seu romance Claudine, primeira obra em série que ela pode passar, um sucesso de crítica público, mas justamente quem assina é seu marido. Ele a trancava no quarto para escrever durante horas e horas e fornecer os manuscritos que ele assinava como autor, que foi o que vocês viram no pequeno vídeo. Em 1909, ao se divorciar, ela reinventa o modo de estar na sociedade, tornando-se, para o horror da sociedade, dançarina e artista de variedade em diversos teatros parisienses. Ela vai ser amante de Mathilde de Morny, marquesa, rica e famosa nos meios aristocráticos. De fato, Colette
causou turbulência nesses meios intelectuais, escrevendo sobre recordações da infância, mas com tintas que qualquer jovem adolescente pudesse ali se ver, se identificar, em toda a sua exuberância erótica da juventude e desejo de liberdade. Não só na obra, mas também na sua vida pessoal. Pode passar para o seguinte. Pode passar para o seguinte. Colette rompeu com as normas e com a moral vigente, tendo inúmeros amantes de ambos os sexos, inclusive seu enteado de 16 anos, e ainda por cima ela vai se casar 2 vezes. Aliás, mais de 2 vezes. No universo da moda, ela foi amiga pessoal de Coco Chanel, com quem costumava sair, as duas vestindo calças em público, que era um verdadeiro horror na época, né? A personagem Claudine deu nome a vários acessórios da moda feminina, inclusive a um perfume e a uma cinebiografia, que é essa que eu pedi para mostrar o trailer, estrelada por Keira Knightley, que vocês vão encontrar, como eu já falei, na Netflix. Mas dessa história de vida, o que pode nos interessar? Primeiro, é preciso ser dito que toda vez que nos dispomos a escrever teoricamente sobre algum assunto relevante para o campo da cultura, é porque a experiência com um dado discurso ou ação mobilizou em nós um mal-estar pessoal percebido em função de uma surpresa diante da qual, num primeiro momento, ficamos sem palavras. A escrita pretende transformar o mal-estar em problema teórico. Penso que foi, portanto, que levou esses 2 grandes escritores, tanto Wilde quanto Colette, a desafiarem seu tempo e a se tornarem lanternas de esperança para muitos movimentos importantíssimos, arrancando do silêncio, do lugar de doença e de sujeição à execração pública e privada, gerações de homens e mulheres. Mas, além desse movimento de gays e lésbicas, vai surgir um outro, de enorme importância, colocando a pergunta fundamental: o que é um homem? O que é uma mulher? É desse movimento que encontra força na década de 60, com a liberação sexual e o advento da pílula anticoncepcional, que eu irei tratar aqui a partir de suas consequências psíquicas e culturais. E eu quero fazer esse trabalho assim, pensando tanto nesses 2 autores, principalmente nesses 2 autores, e eventualmente em algum outro, como Proust, por exemplo, na obra dos autores. Bem, dentro da própria Freud e em Lacan, existe o Seminário 20, que ele vai falar exatamente, chama-se Encore, mais ainda, tratar sobre a questão da diferença, e que eu acho que seria interessante, pelo menos, vocês folhear os capítulos onde ele vai falar especificamente sobre a questão da diferença sexual. Então, esses 2 autores, mas no caso aqui Colette, me chamam a atenção que, embora nas suas respectivas épocas, né, vocês sabem que Oscar Wilde ele viveu no final do século XIX e ele vai morrer exatamente no início do século XX, esses 2 autores, eles, assim como tantos outros, vão
através da sua escrita, encontrar uma liberdade que, nas suas vidas pessoais, eles só podiam viver de forma velada. Oscar Wilde vai pagar um preço muito caro, como eu falei na outra apresentação de seminário, ele vai ser preso e ele vai morrer numa posição de exílio. De fato, ele vai morrer na França, longe da Inglaterra, seu país ele é irlandês, mas ele toma a Inglaterra como seu país de escrita, né? Onde ele vai escrever sua obra, onde ele vai cursar uma parte dos seus estudos universitários e tudo mais, porque ele ousou, né, tornar pública a sua sexualidade. Então, enquanto na escrita, tudo bem, mas publicamente isso era motivo de execração. Tanto é que, eu também já falei da outra vez, Gide vai justamente escrever sobre Wilde e a grande injustiça que se cometeu em relação a esse grande escritor, né? No seu In Memória. Eu vou pedir para o Alexandre passar o último pequeno vídeo, que é uma série de frases geniais, não coloca ainda não, uma série de frases geniais para vocês terem um pouquinho, uma pitada da obra da Colette, o seu pensamento, a sua liberdade de pensamento e algumas fotos, né, dos vários momentos dessa grande escritora. Pode passar, Alexandre. E depois eu vou abrir, então, para as conversas, para as perguntas, enfim. Pode passar, Alexandre. Ok. Ok. É interessante, isso, pessoal. Tereza. É interessante você observar pelas fotografias que você mostra que nós sabemos que o dentro e fora é a mesma coisa, né? A banda de Mébius. E à medida que ela vai se libertando, quer dizer, no início é uma mulher sedutora, e depois, quando aparece com mais idade, traços masculinos, né? Nitidamente masculinos.
Né? É interessante. É verdade, é verdade. Que você... Agora, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que tanto ela quanto Oscar Wilde, todos dois faziam aquela expressão francesa, pâté les bourgeois. Eles faziam, eles aprontavam publicamente para deixar todo mundo no desconforto. Né? É verdade. Então... E olha que interessante isso que você está falando. O efeito disso, você vê como é uma verdadeira batalha, né? Política, eu diria. Veja, o Oscar Wilde, no início do século XX, como ele foi execrado, como ele vai morrer por ter a sua vida pessoal completamente censurada, né? Em detrimento da sua obra magnífica. Já tanto Colette como Virginia Woolf, como tantos outros grandes escritores, Gide, que eu sei que você em algum momento vai abordar. Será que Proust, chego lá? Chega assim. Todos esses, à medida que o tempo vai passando, esses autores vão se autorizando um pouco mais. Eu acho que há aí também uma reflexão, né? E um certo empoderamento. Eu não gosto dessa palavra, mas é verdade que ela se presta para dizer e nomear algumas coisas, alguns movimentos. Eles vão oferecendo, né, a chance de uma apropriação, melhor do que empoderamento, uma apropriação da sexualidade, do exercício da sexualidade, do exercício da sua liberdade de expressão, que, na verdade, quando a gente fala tanto de sexualidade quanto de gênero, a gente está falando, na verdade, de discurso. Né? Estamos gira em torno do discurso. E, ao longo dessa... Até, como eu disse no final, década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional e a grande liberdade sexual que se apresenta a partir daí, o movimento de 68 na França, enfim, todos esses movimentos vão fazendo com que essas minorias possam se apropriar, cada uma, da sua liberdade de expressão, da sua condição de subjetivo, inclusive. Né? Mas você fez um apontamento interessante, tanto... Eu queria falar uma coisa. Coleta, eu também quero falar ainda um pouquinho, Cecília. Eu quero depois dizer eu o seguinte, a gente não pode esquecer que ela é nascida numa época absolutamente vitoriana, onde o pensamento era assim, né, fechado. Ela encontrou uma mãe com uma mentalidade aberta. Isso deve ter tido uma influência brutal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pensar quando Freud escreveu sobre a sexualidade infantil, Neguinho ficou empolvorosa. Que porra é essa? Verdade. Sexualidade infantil? E você veja, ela é contemporânea dessas primeiras obras fundamentais para a psicanálise, exatamente. Mas o que eu queria falar é que saiu essa semana passada, uma nota importante, um artigo, né, na Folha de São Paulo, falando de um Alan Turing, ele é inglês, e ele decodificou muitas coisas do alemão e ajudou muito durante a guerra. Era homossexual, ele foi altamente punido, foi altamente... Tem um filme sobre ele. Isso. E como é que, depois desse silêncio até agora, o que está acontecendo? Vai ser lançada uma nota de 50 libras, 50 pounds, com a efígie dele. Que maravilha. Quer dizer, o que é fantástico é essa recuperação. Porque recuperação da dignidade de sujeito. Sim, ele foi punido por ser homossexual, porque ajudou muito a Inglaterra, ajudou muito decodificando códigos alemães.
porque não é a língua alemã, são códigos de guerra. Exatamente. E agora ele morre muito cedo, atribui-se que tenha sido um suicídio, e agora, tardiamente, mas ainda em tempo, de ser reconhecido nessa nota de 50 pounds. Né? Maravilha. Quer dizer, mas eu acho que tem um monte de perguntas aqui. Eu queria que as pessoas pudessem... Tricotando. Vamos lá. O nome do filme é Colette. Alguém perguntando aqui como é o nome do filme. Com a Keira Knightley. Chama-se Colette. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Bárbara escreveu aqui que ela quer fazer uma observação. Fala, por favor, querida. Pode abrir seu áudio aí. Olá, gente quer conversar. Tudo Oi, tudo bem? Não conhecia a história da Colette, achei super interessante. Já separei aqui, quero ver o filme hoje. Gostei. É maravilhoso. O filme chama-se Colette, não é isso? Sim, uma pessoa perguntou. É Colette, sim. Eu achei colocando Colette na internet. A observação que eu queria fazer é algo que eu descobri recentemente também, né? Naquele do Preciado, o texto de Anki, em relação à pílula sexual, né? A pílula sexual, não, contraceptiva, né? Pílula sexual é ótimo, né? Adorei seu ato falho. Tem pílula sexual, sim, azulzinha. Essa daí só foi desenvolvida para os homens, né? Chamada Viagra. Pois é. Para a mulher foi a contraceptiva. Mas é porque eles têm um problema mecânico a resolver, querida. A gente não tem esse problema. Nosso problema é de outra ordem. Então, sobre essa pílula contraceptiva, né, ele faz uma retomada histórica dela que eu não conhecia e acho muito interessante. Só queria dividir um pouco disso aqui, porque eu acho que pode levar a gente pelo menos me levou para algumas reflexões, né, que eu queria compartilhar. Ele vai dizer que a pílula anticoncepcional ela foi desenvolvida com o intuito de, digamos assim, esterilizar, né, populações, vamos dizer, esterilizar populações que, como é que eu vou dizer, pobres, né? Então, e ele começa a falar assim, como os primeiros experimentos dessa pílula foram feitos em presídios e manicômios, e depois, com o desenvolvimento como foi, ele chega a comparar o design, inclusive, da pílula, né, com o panóptico de Foucault. Chega a fazer essa comparação, trazer essa coisa do controle, né? E como, quando eles conseguiram criar essa forma de controle em que não precisava mais ficar controlando, as primeiras pílulas, essas mulheres, elas não podiam sair, depois que, primeiro foram nos presídios, manicômios, depois foram dentro de casa, as mulheres não podiam sair de casa, porque elas tinham que ficar sendo vigiadas e controladas, para saber se elas estavam tomando mesmo. E aí depois saiu ele coloca o nome até do designer, que cria essa cartela, né, que ele compara com o panóptico, traz a ideia de Foucault, né, para mostrar essa questão do controle. Ele vai dizer o tanto que isso facilitou, na verdade, a indústria fármaco de entrar. Ele vai dizer de um novo tipo de controle da mulher, né? Só que pois mas aí o feitiço se virou contra o feiticeiro. Só para terminar. Porque ele está falando assim, um novo tipo de controle da mulher. Mas que mulher que ele está falando? É esse ponto que eu achei interessante, né? Ele está dizendo da mulher pobre, periférica, e normalmente uma mulher que não é branca. Né? E ele vai dizer de como a mulher branca se apropria dessa pílula, né? E se serve dela para essa liberdade, né? Não estou dizendo que não tem liberdade na pílula, né? Só estou mostrando uma outra faceta, né? Que ele trouxe e que eu acho que abre, né? Porque aí ele começa a tecer críticas de como o feminismo, né? Ele não conseguiu em várias instâncias, né? Estou dizendo vamos dizer assim, partes do feminismo, né? Em algumas instâncias ele começa a dizer, né? Ele não consegue olhar todas as mulheres, né? Mas ele pensa nessa mulher que consegue, inclusive, poder
pode se colocar enquanto sujeito e consegue, inclusive, produzir conhecimento, né? Que é a mulher branca, né? Então, assim, só um adeno que me levou a algumas reflexões, não a conclusões, a reflexões. Muito que eu queria compartilhar com vocês. Pois é, mas como eu estava dizendo, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque, no final das contas, assim como o celular, né, a pílula anticoncepcional ela é hoje muito mais do que as outras possibilidades contraceptivas, é uma popular. Qualquer mulher pode fazer uso da anticoncepcional se ela quiser. É uma coisa barata, coisa que qualquer pessoa pode usar. Por outro, e um outro elemento que é importante dentro dessa discussão que você está trazendo, muitas e muitas vezes dentro do campo da bioquímica, do campo da medicina, do campo da ciência, e, sobretudo, no campo da farmacologia, inventam-se medicamentos com um uso, né? Mas, felizmente, existe uma coisa chamada real, ou seja, por mais que você queira um controle, você não consegue estabelecer efetivamente esse controle sobre o que quer que seja, porque sempre há alguma coisa que faz falhar essa tentativa de fechar, de controlar. Quer dizer, se a ideia era esterilizar, isso é uma coisa que eu não sabia, é interessante, depois você me passa essas indicações que eu achei bem interessante. Na verdade, eu acho que não é isso, né? As pílulas no mercado é outro. Isso não vingou, né? Como um elemento de estudo histórico, eu acho muito importante, muito interessante. Mas, no final das contas, a pílula se tornou, sim, para muitas mulheres, uma forma, né, de liberdade do seu corpo. Claro que depois vieram que já existiam, mas, enfim, sobretudo a AIDS e outras doenças infecto-contagiosas transmissíveis pelo contato sexual, mas é fato que a pílula é alguma coisa usada no mundo inteiro. Concorda? E isso trouxe uma nova perspectiva, né, de empoderamento para as mulheres, pelo menos na minha forma de enxergar essa questão. Com certeza, e não só essa liberdade sexual que a mulher conseguiu a partir da pílula, e, obviamente, que existe o inconsciente, a gente sabe disso, né? E, por conta disso, já existia um monte de gravidez indesejada, e com a pílula e o inconsciente, a quantidade de gravidezes indesejadas aumentou, e, com isso, o aparecimento da necessidade do aborto regularizado, né? É verdade, é verdade. Eu acho que tem um Assir, Tereza Meloni, algumas pessoas que querem fazer algumas questões. Isso, Assir primeiro, e aí depois Tereza Meloni. Boa noite. Tereza, você Oi. Podia falar mais um pouquinho das relações homossexuais, da sidonia? Eu fiquei curioso para saber mais um pouco. Então, ela começa, né, até por conta, e essa é a minha interpretação. Claro que existem os fatos reais, mas a minha interpretação sobre o que eu li sobre ela. Ela começa porque ela era completamente submetida a esse marido, né? Digamos assim, o seu espaço social, até porque ele tinha muito receio que se tornasse público, que ela que escrevia, ele tinha medo do que ela poderia falar, ela começa a estreitar laços de amizade com as mulheres, né, dos amigos de seu marido. E essa
nobre, que se torna uma amante regular, digamos assim, foi alguém que, talvez por ser da aristocracia e muito rica, né, ela, de certo modo, ela se mostrava publicamente, e vocês vão ver no trailer ela vestida, né, com roupas, trajes tipicamente masculinos, né, ela começa a questionar a Colette sobre o que ela tinha escrito, que é inicialmente toda a obra dela é voltada para as adolescentes, falando sobre as fantasias e tudo mais, mas ela começa a chamar a atenção da Colette para justamente as fantasias sexuais, né, proibidas, que são absolutamente frequentes nesse momento da adolescência e, obviamente, depois, mas, sobretudo, a propósito do que ela estava colocando na sua obra. Então, ela diz, mas vem cá, você está falando das fantasias da adolescente, mas o que você está mostrando é louvável e tal, mas é muito, entre aspas, preconceituoso, porque as fantasias, elas certamente são, né, tanto as fantasias das meninas em relação aos homens e tudo mais, mas também em relação às mulheres. A descoberta do corpo próprio, a descoberta da sua própria sexualidade, as brincadeiras entre as amigas, absolutamente frequentes na infância e na adolescência, eu diria, né? Então, ela começa a estabelecer, a partir dessas conhecidas e amigas, se tornam amigas íntimas, né? Nas conversas com essas amigas, começam a aparecer e ela começa a ter curiosidade, inclusive com essa nobre, que eu não consigo, Matilda, se não me engano, a marquesa ou condessa, sei lá, ela começa a perguntar para ela, né? E é com essa mulher que ela tem a sua primeira experiência sexual com uma mulher. E, evidentemente, o marido começa a perceber, mas como o interesse dele não era nela, ele não estava interessado, de fato, nela. Ele estava interessado em que ela produzisse a obra, né, que, entre aspas, o tinha tornado tão famoso e tão rico, porque eles ganham muito dinheiro com essa obra. Então, ela fica muito decepcionada. Eu acho que aí tem, e aí é um elemento interessante para a gente pensar, a questão, às vezes, do despertar de uma homossexualidade. Eu não gosto de falar de homossexualidade, mas de uma sexualidade voltada para o mesmo sexo, né? Para alguém do seu mesmo sexo, ou do mesmo gênero, como vocês queiram, ela às vezes desperta diante de uma situação traumática, de uma situação de enorme decepção. Eu escuto muitas vezes isso na minha clínica, que as primeiras experiências homossexuais elas começaram a se dar em função de uma decepção. Eu estou falando das mulheres, não estou falando dos homens, das mulheres. E eu faço essa ressalva porque as mulheres, talvez agora elas sejam um pouco mais livres, mas durante muito tempo a sexualidade das mulheres era muito fantasiosa, né, do ponto de vista social. Então, eu diria que, mesmo hoje, toda a questão ligada à virgindade, volte e meio escuto, em pleno século XXI, uma menina de 16 anos
17, 18, as voltas com a culpa, né? Elas não deixam de transar, mas por estarem transando fora dos preceitos, sobretudo maternos, né? Exercendo sua liberdade sexual. A enorme dificuldade, os dilemas que isso causa. Tereza, mas isso não é mais tão comum assim. É sim, por incrível que pareça. Então, voltando para a sua questão, eu acho que ela, aos poucos, ela vai se liberando na medida em que ela vai escrevendo, porque, então, vamos lá, a escrita é um canal de liberdade, sim, muito grande. Muitas coisas que um autor como Colette, naquela época, não podia tornar público e muitas vezes nem viver, né? Fazia isso através daquilo que ele fantasiava nos seus contos, na sua literatura. Então, eu diria que... E o outro ponto importante, que a Emília falou, de que ela vai se apresentando com traços masculinos, mas ela nunca deixou de exercer sua bissexualidade até o final da sua vida. Ela transava com mulheres, mas ela nunca deixou de transar com homens. Nunca. Ela gostava da experiência com as mulheres, com quem ela tinha intimidade, ela fala isso, inclusive nas obras finais, mas ela tinha também um encanto pelos homens. Isso eu acho bem interessante, ela não estava preocupada em se definir como homossexual ou como heterossexual. Ela queria, pura e simplesmente, exercer a sua sexualidade. Não sei se te respondi. Lembrando que o Freud fala, né, que da bissexualidade psíquica, né? Exatamente. Exatamente, muito bem lembrado. Obrigada. Para além dessas categorias homo, hétero, exatamente. Né, que você mencionou. Isso. Né? Isso. Porque, na verdade, a perversão polimorfa da infância, né, não tem uma preocupação com isso, até porque isso não está submetido à censura. Né? Estou falando na ordem das crianças, da infância. Eu acho que a Tereza Meloni quer fazer uma pergunta. É isso. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu vou tentar ser breve, porque é uma observação em cima da fala da Emília, quando ela se refere àquele, não sei se era um soldado, mas, enfim, um inglês que contribuiu para a guerra, que era homossexual. Eu queria lembrar que, nesta mesma guerra, né, um médico que servia ao Reich, que era e que veio a ser, era um psicanalista do grupo do Freud, agora não estou me lembrando o nome dele, ele era encarregado de entrevistar a tropa alemã para identificar aqueles que eram homossexuais e retirar eles da tropa. É interessante isso. Isso eu não né? sabia. Muito interessante. Tereza, até hoje, quando eles fazem a seleção, se tiver algum traço homossexual, não serve exército, nem marinha, nem aeronáutica, não. Até hoje. Você desculpe, eu não tenho essa mesma informação. Eu conheço acho que não, Emília. Eu acho que já é. Eu acho que você está desatualizada. Mas eu acho que também acho. Já é porque nas Forças Armadas isso já é permitido. Pode ser. Eu quero falar uma coisa importante. Uma pessoa me disse que, de fato, isso é aceito, até porque isso está previsto em lei. Você não pode criar uma situação de constrangimento em nenhum lugar. Entretanto, essas pessoas que se declaram homossexuais, não, isso aí me foi dito por alguém dentro das Forças Armadas, não consegue alcançar os altos postos. Uma perseguição, há um preconceito. Sim. Não, mas é velada, Emília, é velada. Eu sei. Mas continuando ainda nessa observação... Porque vamos pensar com cabeça de militar, né? Temos que pensar... sim.
com cabeça de militar. Então, Ainda eles não são bem-vindos, não são. Essa questão eu queria acrescentar, então, uma informação, que é o seguinte: os critérios de promoção até oficial superior, antes de oficial general, eles são absolutamente objetivos. Por quê? Porque o quadro ele tem um limite, então tem que promover aquele... Isso que o nosso amigo não saiu de capitão, hein? Porque tem que subir um outro, que é capitão-tenente, Deixa eu só terminar, por favor. Deixa eu só terminar, por favor, senão vocês não vão entender. O quadro ele tem uma composição, tem que esvaziar o lugar de cima para o de baixo subir. Então, não tem essa, absolutamente, de não conseguir e tal, e tal. Ele pode ser homossexual, preto, o que for, ele vai. Quando ele chega ao oficial general, aí não. Aí o critério é de eleição, e aí sim pode haver uma certa perseguição, uma certa recusa. A outra observação, completamente distinta dessa, Tereza, que eu queria lembrar na nossa pesquisa com adolescentes precoces, aliás, foi uma observação que foi feita aqui, não sei por quem, que é o seguinte: embora a pílula seja uma aquisição absolutamente popular, barato, do conhecimento da população periférica e tal, a gente encontrou em jovens, meninas jovens, de 13 a 15 anos, que conheciam a pílula, mas que não usaram a pílula. A nossa pesquisa era 100%, né? Porque era de adolescentes grávidas. A Cecília estava, e acho que a Emília também lembra disso, e que elas diziam: eu sabia que tinha que tomar pílula, mas foi só aquele dia. Mas aí a gente vai entrar em outro território. A gente vai entrar em outro território, Tereza. Assim, Tereza, isso que você estava falando, que escapa, mesmo assim escapa, né? Se é primeiro. Eu não estou ouvindo a Tereza Meloni, está falhando. Falhou, Tereza. Escapa tá falhando. A sexualidade para uma certa população e escapa, inclusive, a gravidez. Não é interessante isso. Porque, na verdade, Tereza, são duas Terezas falando. Só um instantinho. Na verdade, nessa pesquisa, o que a gente pôde perceber é que a questão ali não tinha a ver com medo ou seja, com exercer a sexualidade a partir do medo de engravidar. A questão ali era engravidar como uma posição de empoderamento dessas meninas, na medida em que, a partir do momento em que elas engravidavam, ou que elas engravidam, porque elas não deixaram de engravidar, porque a gente não está mais pesquisando, elas mudam de patamar. E cria-se a possibilidade delas saírem do jugo familiar ou não, né? Porque muitas vezes retornam. Mas o que eu acho interessante... E tem um lugar social, né? Exatamente, agora, diferente. Isso. O que eu queria que você falasse um pouco, se você concorda comigo, eu observo na clínica a sexualidade feminina, de uma maneira geral, e historicamente também se trouxe hoje um exemplo, ela tem uma certa cobertura de continuidade. Pois hoje está falando para todo mundo. Tem uma certa cobertura de continuidade entre a amizade, né, das mulheres com áreas de maternal, de fraterno, e ela passa para uma relação homossexual. Enquanto nos homens, não. Nos homens, quando a relação se dá e começa, ela se rompe na cultura com o traço de uma relação homossexual entre fulano e Beltrano. Ela não se deixa deslizar por essa coisa da amizade. Pelo menos eu observo isso. Eu queria que você falasse um pouco Sim. que é assim. Eu acho isso bem interessante, Tereza. Obrigada por essa questão, porque, na verdade, eu acho que o universo masculino, o universo psíquico masculino, é diferente do universo psíquico feminino. Qual é a questão que está em jogo aí? A questão
do dano imaginário, da falta corporal. Esse fato da menina, só ter uma reparação, digamos assim, em relação a esse dano imaginário, a partir do dom de um filho, na relação com a mãe, na relação com outras mulheres, ela se sente mais livre, né? Na medida em que aí é até difícil de poder... Vou usar uma palavra aqui que eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Uma certa perversão entre as mulheres, né? Do afeto entre as mulheres. É diferente do que se passa entre os homens. Tanto é que duas amigas se abraçarem, se beijarem, pelo menos na nossa sociedade, é uma coisa comum e, digamos, socialmente aceita. Dois homens se beijarem, se abraçarem ou terem uma demonstração de afeto muito expressiva é visto de uma maneira negativa e os comentários são sempre bastante pejorativos. Então, eu acho que tem uma questão aí que diz respeito, você tem toda a razão, à sexualidade feminina, aos elementos estruturais que colocam como um grande ponto de interrogação a questão da sexualidade feminina e o que é, portanto, uma mulher, né? É claro que a pergunta o que é uma mulher, como eu terminei hoje a minha apresentação, imediatamente clama pelo que é um homem, porque as duas coisas estão juntas, né? A pergunta sobre o que é uma mulher conclama o que é um homem, né? Então, nós já tínhamos, inclusive, trabalhado aqui, em outra ocasião, a propósito do que é tornar-se mulher, né? O que sustenta esse tornar-se, que, na verdade, eu acho que é a vida inteira, né? Uma mulher torna-se mulher a vida inteira. Ela passa a vida inteira tornando-se mulher. Até que ela possa, efetivamente, eu acho que a experiência da análise dá essa possibilidade de frequentar, de fato, o feminino sem uma preocupação com os semblantes sociais do feminino. E, por isso, um homem pode frequentar o feminino também. Porque não é uma questão de semblante, não tem a ver com o imaginário, tem a ver com essa experiência simbólica e com essa experiência real, né, do final de análise, que autoriza o sujeito a uma posição desvinculada da sua posição fantasmática. Porque eu acho que toda essa referência fálica ela é carregada de muita tinta imaginária. Tanto estar numa posição de homem ou estar numa posição de mulher na verdade, frequentar, nas fórmulas quânticas, frequentar única e exclusivamente o lado homem, né? Não sei se eu muito bom, Tereza. Muito não respondi, bem. Mas se eu encaminhei sua questão. Quem está falando aí? Douglas. Quem falou? Douglas Salomão. Douglas. Ai, que bom. Adorei o que você... Tereza. Tem duas pessoas para fazer pergunta. Isso, Fernanda e Nadir. Fernanda. Oi, boa noite, Tereza, tudo bem? Tudo. Interessante, porque eu já vi o filme também e foi super bem lembrado, porque ele é muito delicado. E o ponto que você tocou sobre quando ela usou um pouco desse homossexualismo para fugir também desse métier, desse homem muito opressor, né? E depois de Virginia Woolf,
Eu gosto muito de Simone de Beauvoir, e ela também teve esse tipo de relação, Sim. que também fortalecia ela nesse ponto de mulher, né? De poder escolher a sua sexualidade e essa liberdade de escolha, né? E aí eu fiquei pensando... Poder viver a sua sexualidade, melhor dizendo, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando você falou dessas adolescentes que hoje parece que voltam a essa questão da bissexualidade, dessa relação entre mulheres, inclusive que eu acho que chega a repetir um pouco da relação mãe e filho, né? Mãe e filha. E será que isso também não é uma tentativa de tomar sua sexualidade na sociedade contemporânea? Mais livre, assim, desse ponto da liberdade? Não entendi bem a tua assim, pergunta. Talvez seja um retorno, como essas mulheres ficam voltando, entrando nesse feminino de uma forma fálica, né? Tendo relações com o mesmo gênero. E aí, será que agora, nesse retorno, nesse contemporâneo, essas adolescentes que parecem ter mais relações homoafetivas, não estão tentando essa libertação, como fizeram essas grandes mulheres ao longo do século? Olha, até pode ser, mas eu acho que tem muito mais um exercício, né, de apropriação da sua sexualidade, que hoje não é visto com tanta censura, como já foi, né, do que qualquer outra coisa. Muitas vezes eu escuto nesse momento, porque a adolescência é um momento muito curioso, porque é um momento de levantamento do recalque, não vamos esquecer isso. E é um momento onde o sujeito, seja ele quem for, ele se confronta, né, com elementos, exatamente porque há o levantamento do recalque, né, com elementos da sua perversão polimorfa. E eu me pergunto, então, se não é um momento onde ele, até para poder fazer alguma escolha, se é que se trata disso, eu tenho dúvidas, né, quero dizer isso, se esse sujeito não se sente à vontade de experimentar, né, experimentar, inclusive, as sensações corporais com alguém de mesmo sexo. Eu estou falando especificamente das mulheres. Nos meninos, eu não acho que isso aconteça. Eu acho que, quando eles chegam, de fato, a uma experimentação com o sexo próprio, né, com alguém do mesmo gênero, isso até acontece, mas eu diria que isso é em menor grau. Nas mulheres, voltando à questão que a Teresa Meloni colocou, eu acho que por toda a contextualização, a especificidade, né, da relação da menina com sua mãe, propicia uma maior intimidade da sua relação com as outras mulheres. E a falta... Porque, vejam bem, a grande questão e a grande censura de qualquer menina, inconscientemente falando, em relação à sua mãe, é que ela a privou daquilo que ela vê, não estou falando no objetivo, estou falando no subjetivo, que ela vê no irmãozinho ou no amiguinho. A responsabilidade recai sobre a mãe. Então, esse dano imaginário, por outro lado, é curioso, ele permite à mulher, de alguma maneira, experimentar a sua perversão polimorfa, né, de uma forma mais livre, talvez, do que os meninos. Mas, voltando a esse ponto da adolescência, eu diria que hoje o adolescente
diante desse momento onde ele tem que fazer uma escolha, ele se permite hoje se questionar a partir de uma experiência mais concreta, ao invés de ficar só na ordem da fantasia. Sou homem ou sou mulher? Gosto de homem ou gosto de mulher? Né? E vocês vejam bem, eu não estou falando nem de um nem de outro, estou falando em qualquer sujeito. Não sei se eu respondi sua questão, Fernanda. Obrigada. Só uma coisinha, em relação ao anticoncepcional também, só lembrar que ele foi indicado, eu sou médica também, ele foi indicado para mulheres casadas. Quando foi lançado, ele foi proibido para mulheres solteiras. Então, de uma forma onde ele tem um símbolo quando as mulheres solteiras conseguiram isso para se precaver. Né? Olha, vocês estão me ensinando um monte. Uhum. Bacana, eu não sabia disso. Eu fiz uso de Lindiol, que foi o primeiro que apareceu, né? Lindiol. Olha só, Emília. Anos 60. Poxa, Emília. Nos anos 60. Estou falando, comecei a usar Lindiol em 60, nasceram os 2 filhos, né? E eu comecei a usar em 63. Caramba! E era um horror. Olha só. Porque a dosagem era... A dosagem de hormônio era colossal, né? Era colossal. E muitos acidentes vasculares cerebrais em mulheres. No tempo que eu fazia neurologia, muitos acidentes que eu peguei lá no Instituto Deolindo Couto era por conta do uso de anticoncepcional, porque eles não conseguiam acertar a dose. Então, causava sangramento cerebral sistematicamente. Gente, a Nadir Campos quer fazer pergunta. Ok. Oi, gente. Fora que engordava, né, Emília? Engordava terrivelmente. É verdade. Como? Engordava. Tereza está dizendo que engordava. Não, eu tinha enjoo. Nossa. Eu engordava, que era um horror. Vamos lá, Nadir Campos. Boa povo noite, fala, gente. Mulherada gosta de falar. Então, mas é bom demais ouvir vocês falarem. Estou aqui aprendendo. Que bom. Então, eu tenho umas 5 perguntas, mas não tem como fazer todas elas, claro. Primeiro, mas você pode mandar depois. Você manda depois por escrito para o Alexandre que a gente responde. Mas eu acho que está pegando mais agora. Tem essa questão do binarismo, que está se falando muito. Eu acho que eu vou ficar com essa. Porque tem a questão também que o Freud fala naquele texto tá aqui, na Psicologia das Massas, em algum momento ali, ele fala sobre a homossexualidade masculina, e eu acho que ele coloca de uma forma muito generalizada, talvez. Eu não sei como é que isso é hoje, né? Porque ele coloca lá que a gênese da homossexualidade masculina parte de uma identificação muito forte com a mãe. E aí, quando ele entra na puberdade, ele fica meio sem saber o que fazer, ele acaba se tornando a mãe e escolhe um outro objeto, alguma coisa assim. Mas, então, teria uma questão nessa direção, mas eu acho que eu vou ficar com a do binarismo, que eu acho que talvez tenha mais a ver com o contexto da aula de hoje. Mas o que você pensou a propósito do binarismo? Eu pensei um monte de coisa. O que você pensou? Então, com relação ao binarismo... Então, me diz... Está se falando, é uma coisa que se fala bastante hoje. Participei de um seminário hoje, mais cedo, se falou muito sobre isso, e eu percebo, eu não sei se é uma visão muito otimista desse outro grupo onde eu estava, falando de uma questão como se... É uma coisa que, para a pós-modernidade, os conceitos de gênero e sexualidade que a gente tem hoje já não tem como, isso tem que mudar, concordo. Mas o binarismo, como é que é isso, né? Uma coisa que eu fico me questionando muito. Como é um ser não binário? Tem a questão da bissexualidade psíquica, a questão acho que alguém colocou essa questão da bissexualidade psíquica, que a gente sabe, mas como é que funcionaria isso na prática? Eu fico me questionando muito sobre isso. Não sei te dizer, eu acho
Não é à toa que essa é uma questão que vem sendo falada, e a gente vai chegar a esse assunto para a gente poder trabalhar aqui e conversar. Porque eu, sinceramente, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para te responder essa questão que você está colocando, embora ela seja extremamente importante e interessante. Mas eu, assim... E nem... O que eu já li até agora, né, eu ainda não consegui entender bem qual é a proposta, entende? Talvez o Assir possa falar alguma coisa, um pouco mais, porque eu sei que ele está estudando isso. Que tal, Assir? Você pode nos ajudar? O que os estudos de gênero colocam de uma maneira geral, eles criticam essa noção do binarismo sexual, né? Essa ideia do homem e da mulher, do masculino e do feminino, né? E dessa porque eles propõem o neutro, né? Sim, mas como ser neutro? Tem essa ideia do neutro, né? Do sem gênero, né? Tem toda essa discussão, né? Enfim, são muitas questões, né? E aí, enfim, e nisso acho enfim, assim, o que eu venho percebendo, enfim, vamos dizer assim, fazem uma crítica à psicanálise, mas sem considerar, por exemplo, essa questão do real, né, essa noção do real. Do real do corpo, inclusive. Que o Lacan traz, quer dizer, aí né, a psicanálise vamos dizer assim, não coaduna com essa ideia, né, de um binarismo sexual, né? Enfim, então tem aí várias questões e que eu acho que alguns teóricos do gênero talvez assim não, numa leitura mais apressada ou numa leitura vamos dizer assim, reducionista, enfim, aí encaminha algumas questões, acabam encaminhando algumas questões de uma forma assim, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim, de uma maneira o que você ia falar? Eu falei radical. É radical, exatamente. Obrigado. De uma maneira radical. Embora, enfim, por outro lado, eu acho que trazem questões importantes, né? Eu tenho observado assim a psicanálise, né? Os psicanalistas também estão se movimentando, penando, e para acompanhar toda essa discussão contemporânea, né? Então acho que isso torna um debate rico, né? Na medida que se pode conversar, se pode trocar, né? E não cair em polaridades. E não rotular. O problema são os rótulos. Mas Exatamente. Aí você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa na questão da sexualidade, do ponto de vista tanto freudiano quanto lacaniano, você ia para a questão do real. Você não tem como abolir isso. Não é um problema imaginário, né? Imaginário simbólico. O problema que está em questão, que você não pode subsumir no imaginário simbólico, é exatamente o real. Renal é ótimo. O real coloca a questão do furo, coloca a questão da diferença, coloca, portanto, querendo ou não, a problemática homem-mulher. Homem, mulher e todos os outros. Né? Todas as outras possibilidades. Eu me peguei num momento me sentindo meio, não sei nem a palavra, porque era como se fosse errado, é como se num determinado momento, apesar do pessoal, a proposta ser eliminar os rótulos, eles estão tirando 2 rótulos e colocando mais um,
Porque, assim, é errado ser mulher, é errado ser homem, o certo é ser não binário. Aí eu peraí, mas eu me vejo como mulher. Eu não me vejo não binário, me vejo como... E aí, como é que fica? Quer dizer, então, é como se fosse imposto que, a partir do momento de pós-moderno, é proibido ser mulher. Da mesma maneira que era proibido ser homossexual, agora é proibido ser mulher ou homem. Falei, gente, como vai ser isso? Vai que isso pega, vai que isso pega, sei lá, né? É verdade, é verdade. É muito polêmico esse assunto. Tereza, posso comentar uma coisa e, de repente, claro, vocês vão me ajudar a pensar. Parabéns, Cecilinha. Só bagunçando aqui. Mas é o seguinte, quando a Cis citou essa questão do neutro, me lembrei de uma aluna que é psicanalista e que trabalha com a questão da sexualidade de gênero. E ela estava falando, e ela trabalha, o tema dela é angústia. Então, ela estava falando, e ela me mostrou um texto em inglês em que um rapaz muito angustiado, e ele dizia que ele não sabia quem ele era. Então, ele não sabia que palavra, qual termo definia. Não existia para ele um termo que o definia. Não era mais he, não era she. Aí ele usou they, depois it. Era uma coisa assim, de achar uma referência na linguagem que pudesse explicar ou essa que pudesse representá-lo. Que pudesse representá-lo, né? O que me passou como uma pessoa da área de linguagem, assim, que posso estar totalmente infectada aí pela minha visão de mundo, ou pela maneira como eu cresci, ou pela pessoa que eu quis ser, né? Então, e muitos anos de análise, né? Muitos anos de excelente análise. Então, mas assim, e tão boa que a gente sabe que é uma coisa que não tem fim, né, Tereza? Então, assim, eu achei interessante que à medida que ele procura no texto, era uma entrevista que ele procura isso, ou que ele demonstra essa angústia, que não há uma palavra que possa dizer quem ele é como se ele não fosse nada. Ele chega um pouco, em termos linguísticos, né, ele vai colocando, mas está por trás dessa fala dele um lugar de objeto, porque ele não é ele não é ela, ele não é... It é o objeto, né? Exatamente, porque a condição do sujeito, de certo modo, está adstrita à identidade que lhe cabe para cada sujeito, não importa qual seja. Quando você coloca na ordem do objeto, que é o que você está dizendo, e, portanto, você perde a condição de se fazer representar como sujeito no mundo, né? A partir, eu, fulano de tal, né? Me arrolo neste campo ou no outro, não importa, ou num outro, num terceiro sexo, se a gente quiser, que são múltiplos, né? É interessante porque isso causa uma certa melancolização, porque é próprio da melancolia a impossibilidade de sustentação na condição subjetiva, como sujeito, portanto, e o sujeito se enxergar numa posição fora da cena, do mundo, numa posição objetificada. Isso. Não tem um lugar para ele. É como discurso melancólico. E existe também, por outro lado, na minha percepção hoje, posso mudar daqui a uns anos, mas na minha percepção hoje, existe um acolhimento dessa melancolia como um fator positivo, quer dizer, existe uma valorização dessa melancolia na medida em que as pessoas começam... eu estou falando de estudos, às vezes, né? Como eu tinha uma aluna que estudava a questão do corpo, como, com base em Foucault, o corpo é domesticado, então, para você criar uma reação a esse controle do corpo, o sujeito começa a tirar o braço, tira o olho, e acontecia, ela me mostrou várias fotos de grupos, muitos grupos de São Paulo, gente que se pendura em gancho, gente que arranca o dedo, gente que modifica o nariz e tal, não sei o quê.
tudo isso, como objeto de estudo, pode ser muito interessante. Essa é a minha questão. Como objeto de estudo, pode ser muito interessante do entendimento da complexidade que é a pessoa humana. Porém, como vida, é um pouco aterrorizante do ponto de vista, digamos assim, como você abre o leque de uma maneira tão grande que você começa a... Qualquer coisa tem que ter uma denominação e ser considerada, digamos assim, uma possibilidade, quando eu acho que a possibilidade deveria ser de uma busca da pessoa verbalizar, colocar essa sua angústia de alguma maneira para que ela elabore essa sua angústia e ela ache um lugar para ela, dentro desse corpo domesticado, dentro das questões da sexualidade, que seja na homossexualidade, que seja na heterossexualidade, que seja mais um lugar. O que mais me apavora, como pessoa, e como alguém que está assistindo a essa cena assim, toda, é você começar a observar que existe um movimento assim, de acolher como se fosse uma coisa positiva, você não tem lugar. Como se eu dissesse assim, eu sou uma pessoa neurótica, eu preciso de um tratamento, que nada, você é neurótico, deixa assim mesmo, a gente é assim mesmo, entendeu? Não, eu preciso de um tratamento, eu vou procurar um tratamento para a minha neurose. Eu tenho uma questão com a minha sexualidade, eu vou discutir minha questão com a minha sexualidade, mas é como se as pessoas quisessem tratar tudo como se fosse esquecer, eu acho. Você quer dizer banalizar? Banalizar as angústias. Não tratar como angústia, essa que é a questão. Porque se a pessoa chega a um ponto, para mim está ótimo, estou feliz da vida, tudo bem, mas se aquilo é uma angústia, se aquilo é um ponto que, claro, que viver é sempre uma angústia, mas eu digo, se é uma angústia... Mas você não acha que esse tipo de discurso mobiliza e recrudesce a angústia? Exatamente. Você não acha? Exatamente. Porque é o que eu escuto. Sei, mas o que me vem à cabeça é uma posição de nadificação. Sim, exatamente, Emília. É isso que eu estou dizendo. É a perda da condição subjetiva. Mas, olha, gente, a gente já está enveredando aí. Muito interessante. Mas esse é um ponto interessante para você abordar no futuro. Porque é uma coisa que a gente... Eu não trabalho com essa área e imagino vocês que trabalham. Então, assim, a mim chega o tempo todo esse tipo de coisa, eu fico imaginando hoje como é que não está, né? Como é que não está a clínica, né? Psicanalítica e tal. Sim. E é muito curioso, sabe, Isabel, porque muitas vezes, a gente estava falando dos adolescentes, tudo bem que a angústia define a adolescência. A adolescência é um momento de irrupção de uma profunda angústia, é fato. Né? O sujeito não é mais criança, também não é mais adulto, ele é um sem lugar, ele está no meio do caminho, né? Que é, na verdade, a própria posição do sujeito é estar entre. Mas isso é, para o adolescente, motivo de enorme angústia. E ao lado disso, e é interessante porque é na adolescência que aparece essa presença muito forte da angústia, mas também, e eu tenho cada vez mais observado isso, no momento em que o sujeito conclui algum curso, né, algum curso profissional, e ele começa a colocar em dúvida a escolha que ele teria feito. É também um momento de profunda angústia. Então, eu me pergunto se toda essa problemática que a gente está discutindo aqui, porque a presença da sexualidade em cada um de nós é causa de angústia, né? Essa interrogação sobre o que sou frente ao outro, seja esse o que sou qualquer, e esse outro, um outro qualquer, é motivo de angústia.
Então, eu acho que o momento onde o sujeito se defronta pela primeira vez, porque é uma presença real no corpo do adolescente, o seu apelo, né, em relação à sua sexualidade, e ele não tem resposta. Gente, eu me lembro, eu comecei a transar com 12 para 13 anos, porque eu não me aguentava em mim. Então, eu não sei vocês, mas o fato de começar muito precocemente a transar é também motivo de angústia, porque você, por um lado, você quer se afirmar na sua liberdade, mas, por outro lado, você não se sente autorizado, né, a tomar nas suas mãos essa liberdade. Então, é muito conflitante. E também, já, como eu acabei de citar, no momento onde o sujeito vai entrar, né, no exercício profissional, e eu recebo gente a rodo, esses jovens completamente perdidos. Mas é porque hoje eles entram muito cedo na faculdade. Não é verdade. Já desde sempre, as pessoas entravam muito precocemente na universidade. O problema é que há uma diluição em relação, e talvez isso seja interessante a gente poder explorar, em relação às certezas na nossa contemporaneidade. Elas estão completamente suspensas. Né? Beleza, mas eu gostaria de acrescentar, estou falando da minha época, outra vez, Matusalém, que as escolhas eram 4 ou 5 profissionais. Hoje são 50. É verdade. Possibilidades, então, são muito mais amplas. Então, isso angustia. É verdade. E também o fato de se querer, né, nesse mundo contemporâneo, de se querer eliminar as angústias e incertezas. Eu acho que a gente não tinha esse discurso de que você poderia viver uma vida plenamente feliz. Você tinha uma coisa de viver a vida, você tinha que viver a vida, você tinha que enfrentar as coisas, você tinha profissão, você tinha que trabalhar, você não tinha a possibilidade de não trabalhar, você não podia ficar viajando, você tinha aquela vida ali. Você tinha, eu, pelo menos, lá, né, Emília, lá de Cachoeira Itapemirim, você não tinha essa... Tinha algumas escolhas, né, que você pensava, mas eram muito poucas. Eu fui para o exterior e tinha Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a angústia, ela não estava tão na mesa como algo que você tivesse que eliminar totalmente. Você tinha que atravessar. Você tinha que viver. Você via parentes morrendo, você via isso, você via aquilo. Você não via as pessoas envelhecendo. Você não via as pessoas loucas porque elas estavam envelhecendo. Você via a vida. Eu não sei, pelo menos eu. Talvez outras pessoas vão dar outro depoimento, mas para mim não era assim. Hoje a sensação que eu tenho é que todo mundo quer, com muita urgência. Eu vejo jovens, adolescentes, tudo muito rápido, tudo demais, e como se você pudesse eliminar as angústias, como se você pudesse ser você 100% a despeito do outro, entendeu? Como se você pudesse existir a despeito do outro. Então, as suas necessidades acabam sendo grandes demais. Me dá essa sensação de que a angústia tenha se tornado um pouco mais... Está um pouco mais... ela está dimensionada de uma maneira muito, muito grande. Não sei, não posso dizer isso porque não tenho essa experiência, mas é o que eu observo quando eu converso com as pessoas, e alunos mesmo, adolescentes e tal, e vejo a sociedade, vejo os artigos, vejo o que se estuda, vejo que é como se você pudesse almejar uma vida sem as perdas, né? Maior do que o que a gente sonhou, maior do que a gente idealizou. Não sei, me dá essa sensação. Enfim, vocês vão poder responder isso mais depois. Sem perda não há desejo, né, Isabel? Exatamente. A coisa de eliminar a perda. Eu acho que começa até na relação dos pais com os filhos, né? Que a gente já tem essa tendência de querer eliminar as perdas, mas eu acho que hoje você tem uma idealização disso um pouco maior, não sei, me dá essa impressão. O Alexandre está dizendo que a gente estourou o tempo. Sim. Meus amores, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela riqueza das questões, tanto os meus pares quanto as pessoas
Muito legal, muito bom. Beijo grande para vocês. Zélia, você está aqui, Zélia? Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, tchau. Tereza. Obrigada. Beijo. Beijo, Tereza. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite.